Rotary Comunidade. Oferecimento Velocity, especializado em velocímetros, tacógrafos, taxímetros, instrumentos automotivos e rastreamento. Sakuma Vet, clínica veterinária, pet shop, banho e tosa, vacinas, cirurgias e serviço de ambulância veterinária. Porto Belo Shop, seu espaço, sua coleção. Até o básico é único. E Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. Assista agora, Rotary Comunidade. Estamos iniciando o programa Rotary Comunidade. Hoje nós estamos tendo o prazer imenso de receber aqui na nossa sala de bate-papo uma pessoa inteiramente voltada para essas questões do que representa sociologicamente o papel da mulher no mundo contemporâneo. E dada essa formação, dada essas características todas que essa nossa convidada especial é portadora, nós a convidamos para hoje estarmos desenvolvendo esse tema que esperamos que atenda às suas expectativas durante esses 3 blocos que vamos iniciar agora. Trata-se da doutora Marília Campos Libório. E a doutora Marília tem a formação de Direito pela Universidade de São Paulo, depois o mestrado em Sociologia na Escola de Sociologia e Política de São Paulo e o doutorado pela Unesp. E é casada com o Dr. Delvo Campos Libório, que é advogado. Todos vocês que estão em casa e estão nos assistindo, nós temos certeza que já ouviram ou já presenciaram uma fala da doutora Marília nos meios de comunicação. E por isso nós estamos aqui honradíssimos com a presença dela para estarmos desenvolvendo o papel da mulher no mundo contemporâneo. Não saia daí, nos aguarde e voltaremos em seguida. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade. Estamos de volta com Rotary Comunidade. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade. Antes de iniciarmos a nossa conversa com a doutora Marília, nós queremos dedicar esse programa a todas as mulheres, indiferentemente de classe social e ocupação, a todas as rotarianas, companheiras rotarianas e esposas de companheiros rotarianos. Professora Marília, é imenso, como eu já disse, a nossa alegria de recebermos a senhora na nossa sala de bate-papo. E eu fiz esse agradecimento envolvendo as damas rotárias, as companheiras rotárias, porque nós entendemos que o Rotary é uma instituição que ele precisa se abrir no sentido de acolher mais a figura feminina, dadas as características comportamentais da mulher. Tenho a impressão, não tenho fundamentação sociológica e psicológica, mas tenho a impressão de que o Rotary está carecendo dessa ajuda, desse engrossamento de coluna com a presença feminina. O que a senhora entende disso? O que a senhora percebe nisso? Bom, eu acho fundamental agradecer um generoso e honroso convite para estarmos juntos num momento de reflexão, Sim. de expectativas e esperanças de que a gente possa contribuir para que a sociedade seja mais justa. Sem dúvida. Esse também é um objetivo do nosso programa. Exatamente. Eu fui dar uma pesquisada em algumas das questões que ainda estavam pendentes, inclusive na minha forma de olhar o mundo. Porque a sociologia tem uma grande vantagem, que é de oferecer ferramentas para você fazer leituras da sociedade da qual você faz parte. Então, contextualizei inicialmente a história do Rotary. Sempre me encantou a sociedade corajosa que cria filhotes organizados
amigos de mãos dadas, que pretende sempre melhorar, tipo Alcoólicos Anônimos, sim. tipo Lions, tipo maçonaria. Quer dizer, quando a sociedade se organiza, a gente está sabendo que serão praticados atos enriquecedores do convívio. O Rotary é um exemplo muito claro disso. Ele traduz o seu tempo como ele traduz as mudanças. O próprio nome, Rotary, significa que estamos andando, rodando. Estamos abertos, apesar de toda a resistência própria do tempo vivido historicamente pela instituição rotariana. E a história mostra isso, mas né? Demonstra cada degrau, cada resistência, cada obstáculo, cada conquista, e sempre se lembrando de prestar serviços humanitários. Sem dúvida. Então, é uma entidade que pode oferecer muito, como tem oferecido, e estar se oxigenando, ou seja, recebendo células novas e sendo capaz de fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo, cuja aceleração nunca foi imaginada em nenhum momento da história científica até o início do século passado, que nós estaremos num processo tão grande de informação, tão dinâmico e contínuo, né? Conquistas tecnológicas que são dificílimas para gerações um pouco mais velhas. Não digo na minha geração, que é bem mais, mas mesmo as pessoas com 40, 50 anos já estão com muita dificuldade de acompanhar tudo isso. Eu nasci com válvula dentro do cérebro, os meus netos nascem com chips. Quer dizer, é muito difícil nós podermos estar juntos. Falando a mesma linguagem. A mesma linguagem. E o Rotary, quando se dispôs a estar com um programa onde ele está oferecendo momentos de abertura, de considerações, de avaliações, é porque também está querendo mais oxigênio, querendo acompanhar o que está acontecendo. E dentro das questões que me foram propostas, gostaria de que nós pudéssemos receber uma provocação para que eu estivesse... Porque, veja bem, a gente sabe que a mulher passou desde a Revolução Francesa até no presente momento por uma série de evolução. E essa evolução, pelo que eu percebo, pelo que a gente encontra na literatura, foi uma evolução gradativa, mas por vezes muito sofrida, né? E eu penso assim, o quanto foi, em termos gerais, essa evolução daquela época até agora. Quer dizer, eu pediria para você se situar essa evolução da Revolução Francesa até a Lei Maria da Penha. Quer dizer, um apanhado geral do que aconteceu em termos de progressão feminina durante esse período todo. Isso, mas eu vou me dar de presente 2, 3 minutos no máximo, para fazer algumas considerações. Fique à vontade. Fique à vontade. Para poder entrar no século XVIII. Tá. Né? O que aconteceu na história da humanidade, composta por seres humanos do sexo masculino, feminino e aqueles que tinham uma posição alternativa e que ainda não era entendida, ainda era ou protegida, que era o caso de Sócrates, que tinha seus alunos, ele não fazia a menor questão, inclusive convivia com eles, alunos do sexo masculino. Então é um outro universo. Mas o que as mulheres eram? Eram mulheres categorizadas de 3 formas, basicamente. Eram as patrícias, que eram as nobres, eram as cortesãs, que atendiam a todos os desejos intelectuais, físicos, dos elementos do sexo masculino, e havia as escravas. Não existiam muitas outras categorias intermediárias, classe média, como a gente vê, nada disso. Estas mulheres, elas foram horas até chegar a pensarmos em Maria Antonieta, com toda a sua
característica de Patrícia. Da pompa, né? A pompa. Exatamente. E longe, distante do que ia se passando com a população que crescia. Então, ela faz um corte à morte dela. Um corte simbólico de que... Um fechamento de época. Que a aristocracia não estava com tudo que estava pensando. Entendi. As mulheres não eram mais tão superficiais e descompromissadas. Então, neste momento, a gente percebe como um retrato de época, quando Maria Antonieta desaparece da corte francesa, quando se prepara toda uma postura napoleônica de guerras, e um pouco tanto que a igualdade, fraternidade e justiça eram nomes ou palavras-chave de um mundo melhor. Então, já estamos uma cada vez mais... perspectiva, um prenúncio de alguma coisa melhor. Aí o que nós tínhamos nesse período, nos períodos feudais, tínhamos casas, tínhamos os aristocratas, os donos do poder, os homens. Não existiam mulheres que se comparecem. A única figura mais remota de grande importância é Joana d'Arc. Tínhamos as religiosas, que acolhiam, elas eram extensões da casa, mas o que nós tínhamos, crianças sem atendimento eram mortas, os idosos eram mortos, não havia nenhum tipo de atendimento, as condições eram precaríssimas no problema de saneamento, e as mulheres tinham que trabalhar loucamente para poupar minimamente o seu companheiro. Inclusive nos trabalhos rurais, pesados, acima do limite da preparação muscular. Então eram sociedades em que a mulher não existia como mulher, ela não passava de procriadora, nada além disso. As crianças também não eram respeitadas. Aliás, educava-se criança com simpatia, punha-se algodão na cabeça, rezava-se, remédio que é bom não existia. Operação ninguém fazia, então o índice de mortalidade era altíssimo, e a idade média baixa, porque não havia como tratar os idosos. Aliás, de preferência, até tem um programa de televisão interessante dos dinossauros, que tem uma sogra que toda hora é expulsa de casa porque ela vai morrer, então que já morre, não pode ficar aqui. Morre longe, vai morrer longe. E assim fazia Esparta. Despejava os velhos. Olha que sociedade, quanto cresceu. Muito tempo, 2000 anos. Verdade. Vamos fazer um intervalo rápido e aí a gente volta naquela questão do que evoluiu às custas desse embasamento que você puxou para a gente estar discutindo no segundo bloco. Para você que está em casa, muito obrigado pela sua fidelidade, da sua audiência. Faremos um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade. Estamos de volta com Rotary Comunidade. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade e hoje conversando com a doutora Marília Campos Libório sobre o papel da mulher no mundo contemporâneo. E é claro que o nosso programa denomina-se Rotary Comunidade. Queremos então colocar esse papel da mulher no mundo contemporâneo voltado para as questões inclusive das entidades, das representações organizadas e dentre elas o Rotary como um instrumento a mais social para estarmos mudando esse mundo que se apresenta aí. E a professora Marília então fez uma fundamentação do papel da mulher lá no início do século. E agora, professora, nesse interstício de tempo, até a Lei Maria da Penha, nós tivemos grandes modificações assim? Do meu ponto de vista, e com os instrumentos sociológicos para fazer a leitura, nós tivemos grandes.
a violência, que nós podemos conversar sobre isso também. A parte, talvez, uma outra ocasião. Assim, mas quem sofre violência? Mulheres, homens, crianças, idosos. Não são só as mulheres. Só que as mulheres, pela cultura da submissão, elas aceitaram porque era a forma de elas sobreviverem. E culturalmente, reforçando uma postura de quietude, raras vezes ela se reagia. No caso, até chegarmos, quando se discute isso bravamente na emissão da Lei Maria da Penha, que é receitíssima, o que nós conseguimos? Conseguimos perceber que a mulher saiu das funções domésticas ou extensões profissionais das atividades domésticas, por exemplo, a enfermeira, a professora. Então, são atividades profissionais, mas extensão da própria casa. Porque em casa ela faz, e ela faz enquanto profissional. Faz como profissional, tá certo? Então, a mulher, muito recentemente, é que conseguiu fazer algumas rupturas. Se transformar numa cientista, numa motorista, numa mecânica, numa pedreira, numa economista, tá certo? Numa especialista em informática e microbiologia. Então ela começa, tá certo, a ganhar todo esse espaço que foi fruto de grande esforço, né? Nesses 200 anos que se transcorrem entre Revolução Francesa, no final do século XVIII, 1789, até 2013. 2012, né? 12, né? Da Lei da Maria da Penha, veja, o período em relação aos anteriores é muito mais curto. Sim. Então, ela conseguiu se profissionalizar, ela conseguiu ir à escola, porque os pais não deixavam, as mulheres eram muito exclusividade masculina, a grande maioria era né? analfabeta. Então, agora as mulheres são mulheres premiadas, mulheres que conquistam, correndo um grave risco destas mulheres nesse esforço, nessa luta que fica marcada nitidamente pelo massacre de Chicago, né, Nova York, onde foram queimadas e mortas 130 mulheres, foi em Nova York, né, numa manufatura. Então, esse marco também, ele vai provocar mais discussão, preparação e cobranças. Até os homens mais sensíveis, com o que eles têm de melhor, eles começaram a cobrar. Não é possível. Vamos ajudar. Os parlamentos começaram a votar até que se chega. Bom, mas ainda tem muita gente apanhando, muita mulher apanhando. Aliás, tem muita criança apanhando. Ainda também, muito idoso maltratado. Muito deficiente físico, mal assistido. Exatamente. Então, mas a sensibilidade masculina de alguns fantásticos privilegiados deram as mãos. A partir do momento que eles deram as mãos, se sensibilizaram, eles foram os melhores baluartes que as mulheres tiveram. Porque as agressões, voltando um pouquinho, essas agressões não eram tão somente físicas, né? Não, elas eram violentadas psiquicamente, elas eram mal pagas. Sem dúvida, 1/3 do salário pago para o homem, né? 16 horas de trabalho. 16 horas, depois a luta veio para 10, para 8. Para 8, hoje se admite que ela tenha a licença maternidade. Sim. Tudo isso, veja, nesses 200 anos. Então, se você disser, o mundo está perdido, não está muito perdido, tanto não está que melhoramos. Que bom pensar assim, né? Isso é muito bom. Daquela época, então, desses 200 anos, ao seu ver, no seu olhar de socióloga, precisaria ter sido modificado mais algumas coisas, mais com relação a essa questão feminina? Eu acho que toda a questão está na estrutura do Estado,
que é perfeita, se nós quisermos imaginar um Estado bem organizado. É o caso da Alemanha, é o caso do Canadá, Noruega, Suécia, falando dos mais desenvolvidos da América do Sul. Nós temos o Chile, que também caminha numa direção bastante razoável. Me parece que o México também tem grandes estudos. O Brasil, nós estamos numa fase muito complicada de demagogia, então é muito difícil a gente poder fazer uma análise e estando vivendo com muita emoção o que está acontecendo. E isso tira um pouco do juízo da gente. É verdade. Né? Mas o que pode ser feito? Tudo está nas condições complexas em que nasce uma criança, que nasce de pais e mães paupérrimos, quando tem pai e quando tem mãe. Sim. Aí essas crianças vão para uma escola que não tem um professor bem pago. Ele não tem como comprar um jornal, uma revista ou uma roupa decente. Ele não tem uma formação nas faculdades de filosofia satisfatória para entender o que nós estamos conversando. Aliás, não saberiam nem reproduzir. Começar a entender. Não. Então, nós não temos uma formação escolar, uma condição familiar, um salário digno, uma área urbana decente para que essas pessoas menos favorecidas possam viver. Não tem prática de esportes, a não ser os de elite e os maravilhosos indivíduos que jogam futebol de uma maneira rara no mundo. Então nós não temos ginásio de esporte. Conheço lá na outra cidade onde vivo muito, tem um rapaz professor de educação física que dedica todas as 5 noites da semana para desenvolver esporte com crianças e um trabalho humanitário num social, descampado, sem as mínimas condições básicas de luz, qualidade de que trabalho. Que é a lua que ilumina e quando chove não tem. E não, a Sabesp tirou o cano de água, que eles estavam gastando muita água para se molhar. Eles tomavam um banho frio no cano, pois acredita que o Estado tirou o cano e cortaram a luz para os meninos. Olha, o que é que esse menino arrebente o banco ou não? Sem incentivo algum, ele vai criar com essa mentalidade olha o que ele está sofrendo. Então nós temos muito para fazer. Denunciar. Que esse movimento que tem acontecido, ele tem esse, digamos, esse lado pé que nos agride. Ele tem esse pé que nos assusta, mas no fundo ele tem uma essência de denúncia, de reivindicação. Resposta ao que ele recebeu. Sim, olha só. É a resposta. Está escrito na Constituição. Todos têm direito à educação. Todos têm direito à saúde. Todos têm direito a saneamento. Todos têm direito à moradia. Todos têm direito a ir e vir. Todos têm direito ao trabalho. Todos têm direito às férias. E quem sou eu que não faço parte desse todo? Não é? Como? E a televisão diz: compre. Aí pega um menino de 16, de 18, uma moça de 16, 18 anos, com toda a vitalidade que se desabrocha, quer que faça o quê? Sexo, que é de graça? Claro. Na rua, na festinha. Como é que é? Qual é a maneira? É um cano de escape, né? É uma fuga, é um cano de escape para tudo isso. Não é um cano de escape, é uma realização. Ele não está escapando de nada, porque ele não tem nada para escapar. Sim, pensando desse lado. Ele não tem nada para escapar. Aí você fica com muita raiva, eles estão destruindo os vândalos, os violentos. Mas violento, por quê? Porque não violentaram ele. Ele não teve escola, ele não teve professor, ele não tem cama, ele não tem roupa, não tem sapato, e a televisão diz: compra. Compra o carro, compra o tênis, compra a música, compra o aparelho. Como é que eu não tenho celular? Aí vem um esperto do traficante e diz: se você me der um celular, eu te dou 5 gramas. E aí a barganha começa a entrar na jogada. É só andar no centro de Prudente que você tem um retrato. Aí você diz que bandido só atrapalha o trânsito. Não é bem assim.
Doutora, mais um intervalo. O nosso tempo passa rápido, você deve ter percebido. A gente teria aqui tempos e tempos mais para a gente conversar. Poder falar, pensar, mas não vai faltar oportunidade, pode deixar. Para você que está em casa, nos aguarde, faremos um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade. Estamos de volta com Rotary Comunidade. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade e hoje abordando aqui o papel da mulher nesse mundo contemporâneo que é tão conturbado, tão cheio de questionamentos, dúvidas, enfim. Para tanto, nós trouxemos aqui e ela nos acolheu de uma maneira simpaticíssima no nosso convite, a doutora Marília Campos Libório. Doutora Marília, eu tenho aqui um subtema para a gente estar colocando, que é a mulher sobre o olhar de provedora, mãe, feminina, trabalhadora, participativa, capaz de contribuir de algum modo para a evolução dos tempos e da sociedade, né? O que falta hoje para essa sociedade enxergar essa mulher desse jeito? O enxergar, o olhar, ele é carregado de valores que são a grande herança cultural que nós recebemos da sociedade onde nascemos, no tempo que nascemos. Temos isso no aspecto praticamente hereditário. Isso. Então, não, hereditário não seria com não fisicamente, mas comportamental. Comportamental. Porque você é fruto grande parte do meio. Do meio. E o meio diz para você, mate, ó, você incorpora esse valor. Você diz, não mate, você incorpora esse valor. Então, como durante muitos séculos a mulher não passou de procriadora em primeiro lugar, saciadora das vontades masculinas, limpadora da casa, provedora naquilo que era possível. Então a sociedade continuou vendo desta maneira, de forma deformada. E quando ela sai deste nicho familiar e vai para a atividade profissional, quando ela pode exercitar o seu talento, o seu conhecimento e compartilhar com parceiros, se for o caso, de uma maneira independente. O que acontece? Há um enriquecimento muito grande, uma redução de prole. Nós não pensamos mais em uma família com 11 filhos. É um planejamento familiar que entra na jogada. Ele já começa a entrar de maneira eficaz. E então, culturalmente, já não se premia mais, no caso brasileiro principalmente, não se premia mais a mulher multípara. Então, ela tendo 2 filhos já é bom demais. Isso traz consequências muito sérias, porque não se conta mais com a mão de obra dos filhos para aumentar o orçamento doméstico, e sim da mulher que isso redunda num ciclo vicioso da família. Isso. Então, sai mulher, sai marido. Se eles não tiverem maturidade para isso e cuidar de filhos que eles fizeram, aí a gente vai demorar mais um pouco para chegar no processo de evolução. Agora, se conseguem distribuir, discutir e organizar o seu tempo de forma que as crianças recebam os valores que são mais convenientes, mais adequados para o tempo moderno, o que está acontecendo com a grande parte das pessoas da classe média? Se ele faz, por que eu não vou fazer? Sim. Se ele engana, porque a lei da comparação, né? A lei do... Então, mas tudo isso é fruto de muita leitura, muita discussão, muito Rotary. Eu estou falando Rotary como um exemplo. Muitas mulheres rotarianas que possam participar de grupos de igreja, que possam ler para estas pessoas, ler para os mais velhos. Instrumentos dessa modificação. Instrumentos deste crescimento e desse aperfeiçoamento cultural que nós vivemos. Porque
esse trabalho não é feito por uma pessoa. Sem dúvida. Ele é feito por grandes grupos. Num contexto sejam mais igrejas amplo, maior. Desinteressadas, Sim. sejam as instituições civis e seja um governo bem escolhido e competente. Agora, diante de tudo isso aí, como que é o comportamento do homem? Ele tem, assim, diante disso, um sentimento. Em outros termos, eu diria, isso é muito dolorido para o homem ver que a mulher tem essa evolução, esse papel para alguns fundamental. ainda estão no século passado, eles não perceberam nada, então eles são enciumados, ciúmes no sentido que a mulher vai ser distribuída. Isso é o ciúme. Não quero que o que me pertence seja usado. Mas e o não inverso usado. disso? E na competitividade E aí é disso? Ah, tá. Tá certo? Porque o ciúme, eu não quero que ninguém use o que é meu. O que é meu, é o sentido de posse. Agora, na competitividade, como ele era o poderoso, ele era o tomador único de decisão, não havia o conselho. Ele sai do pedestal dele. Ele sai do pedestal e tem que entrar no conselho. Entendi. Então, não pode ter um na casa. Então, aqueles homens que ainda não entenderam que a família é uma instituição que não pode ser mais comandada por ditadores, e muitos homens já entenderam isso, e casas em que os homens não são competitivos, mas cooperativos. Cooperativos, colaboradores. Veja a casa. Veja a saúde. É outro convívio, outra convivência, mas, outro resultado não é de difícil, família, mas né? tem que, por exemplo, se cada 2, 3 mulheres se reúnem e vão dar uma palestra na igreja a respeito da competitividade masculina, feminina, tarará, tarará, já são 3 que fazem mais sementes plantadas para multiplicação, né? E essa questão atual hoje, nós já estamos quase no finalzinho do nosso programa, mas eu não poderia encerrar sem ouvi-la nesse aspecto. A gente vê hoje, assim, que nos cursos, principalmente nos cursos que estão voltados mais para a questão do cuidado do ser, né? Enfermagem, medicina, odontologia, fisioterapia, necessariamente a clientela é feminina, a maior parte da clientela é feminina, né? E a gente vê assim que há uma tendência da mulher estar ocupando esses espaços que dantes era do masculino. Tem assustado muito isso, o sexo masculino? Agora não pensando mais em ciúme, em desbancamento, mas o sexo masculino, ele, por exemplo, ele está diante de uma paquera, um rapaz diante de uma paquera. A mulher, por ser tão independente, tão projetada, tão autossuficiente, isso assusta o homem? Se ele for olhar, porque ele não tem critérios para análise, mas se ele for olhar, ela estudou mais, ela leu mais, ela não foi em tanta balada, ela subiu, ela fez o concurso, ela passou, e ele foi na balada, Ele fez o oposto. Tá certo? Então, ela realmente tem uma tendência a brilhar, porque como ela está vencendo ainda obstáculos, ela faz com muita propriedade e muito bem. Desde motorista de ônibus, né? Que a gente está sabendo pois que piloto de avião, né? Eu encontrei na literatura algo que dizia assim, né? Que a mulher se faz presente em todas as profissões e atividades e ela se mostra dominadora do céu, da terra e do mar. Né? Então ela está... acho que não se mostra dominadora, não. Ela é dominadora no sentido assim, de estar abrangendo essas profissões que até então era característica masculina, né? Mas ela não pode ser dominadora, porque senão ela assume o lado do não conselho e dou a decisão sozinha. Tem um momento que a decisão é solitária e tem que ser, porque você tem que assumir uma empresa, você ouve todos. Prefiro a alternativa A. É dela, com ela mesma, o poder de decisão. A decisão fundamental sempre é uma decisão solitária. Vou casar. Se você quer um casamento bom, a decisão solitária é a melhor que existe. Você já ouviu a mãe falar, o pai falar, a avó falar, o vizinho falar, já dormi com ela, já dormi com ela, já dormi com ela. Mas a decisão é sua. Esta final. Você ouviu o conselho. Tá certo? Agora, o que se vê hoje e se aceita é uma mulher competente. Sim.
E ela não tem agora o direito de destruir o que se conquistou. Ela não pode se expor sem dignidade. Ela tem que ser generosa, amorosa, porque são qualidades que ela está habituada intrínsecas, né? São tá intrínsecas. certo? Então ela tem que vestir as suas decisões com a melhor intenção, sem perder a essência feminina. Que graças a Deus enriqueceu o convívio do ser humano, do homem e da mulher, com diferenças fundamentais de natureza biológica, porque senão seria uma chatice. E ela se descaracteriza também, né? Toda essa feminilidade dela, a partir do momento em que ela se sente digamos, a dominadora, a dona do poder, ela se descaracteriza na sua personalidade. E a gente tem exemplos N's por aí, né? Esparramados aí a olho vivo para a gente constatar isso, né? E eu acho que se a gente conseguir não ter medo da gente mesmo, você se preparar para aquilo que você vai fazer, propõe a fazer. Mas não pode ter medo, tem muito obstáculo, a gente vai vencer. Por onde começa? Não é que Moisés vai à montanha, a montanha vai a Moisés, aquela coisa. Não, quer dizer, qual é a pedra, quanto é o tamanho da pedra, que caminhão que eu providencio, qual é o amigo que tem o caminhão que tira a pedra. Estratégia e dimensionamento. Exatamente. Estratégia então, e dimensionamento. essa diferença masculina e feminina é a grande riqueza da humanidade, que precisa ser vivenciada muito docemente. E não com muita agressão, com muita violência. Agora, se você parar para ver, você vê que tudo tem motivo. Que a gente tem que vencer cada dia um pouquinho. Dá condições de uma professora ler o jornal, por exemplo. Sem dúvida. Doutora, foi um prazer imenso tê-la aqui conosco, viu? Nós queremos agradecer toda a sua forma elegante, receptiva que a senhora deu ao nosso convite e deixar a porta do nosso programa aberta com a possibilidade da gente estar trazendo-a de volta para a gente, como diziam, incumpridar essa conversa, né? Tornar essa conversa mais permanente, porque eu acho que o nosso programa tem servido nesses momentos todos como um elo ou um propiciador dessas mudanças que o Rotary propõe que aconteça. Daí o exemplo da roda dentada, né? Que deve estar sempre rodando, sincronizada, né? E num dinamismo tal que abranja a população, a comunidade, através dos seus projetos que são edificados. Eu que me sinto honrada e quero agradecer de público um convite extremamente gentil da sua parte e dos seus amigos, conselheiros, colegas de negócios. E fica aqui o convite para a senhora estar conosco numa dessas reuniões do nosso clube. Nós vamos agendar e nós vamos convidá-las oficialmente para isso. Muito obrigado. Para você que está em casa, esperamos ter atendido as suas expectativas com relação a esse tema que abordamos aqui, a mulher, o papel da mulher no mundo contemporâneo. Muito obrigado pela fidelidade da sua audiência e até um próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Rotary Comunidade. Oferecimento Velocity, especializado em velocímetros, tacógrafos, taxímetros, instrumentos automotivos e rastreamento. Sakuma Vet, clínica veterinária, pet shop, banho e tosa, vacinas, cirurgias e serviço de ambulância veterinária. Porto Belo Shop, seu espaço, sua coleção. Até o básico é único. E Supermercados Estrela, onde quem brilha é você.